Olá, bem-vindo você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, o Portal E-Cursos. Hoje no curso de manutenção de computadores e notebooks, nós vamos falar um pouco sobre eletricidade estática ou energia eletrostática. Se você não ouviu falar ainda desse termo, pelo menos você já deve ter tido contato com ele quando levou aquele choquezinho ao abrir a geladeira ou ao encostar na lataria do seu carro. Já tomou esse choque? Pois bem, isso aí é a eletricidade estática. Essa eletricidade estática está circulando no nosso corpo. Tá? São elétrons instáveis que estão circulando no nosso corpo e não conseguem fluir para a Terra, porque nós estamos sempre calçados, nós estamos isolados. Você lembra dos bancos escolares, quando você era novinho ainda, que você fazia aqueles testes de laboratório com o pente passando no cabelo, né? E aí ele ficava energizado quando você encostava numa folha de papel com papéis picados. Aqueles papéis eram atraídos, aqueles pedacinhos de papel eram atraídos, né? Então, ali é a eletricidade estática, tá certo? Ou quando você liga a televisão e você encosta no monitor, ou até no monitor do computador, se você encostar no monitor do computador, você sente uma energia. Isso aí é energia eletrostática, é a eletricidade estática. Então ela pula de um lugar para o outro, ela flui de um ponto para o outro, onde tem diferença de potencial ou diferença de cargas elétricas, positivas e negativas. Então elas sempre procuram estar estáveis, mas como elas estão instáveis, isso acontece, isso provoca uma descarga elétrica ao você se aproximar de algum material condutor. Pode ser um metal ou pode ser um outro condutor qualquer. Ao você encostar nesse material condutor, que pode ser um computador, pode ser um carro, pode ser a geladeira ou pode ser uma outra pessoa que está com uma energia diferente da sua. Então ela está eletricamente carregada positivamente ou negativamente. Então, quando há essa aproximação, os elétrons se atraem, quando forem de cargas opostas, para se estabilizarem, se unirem e se estabilizarem. Aí acontece o choque, a descarga elétrica. Essa descarga elétrica é muito prejudicial aos componentes eletrônicos e muitos técnicos experientes vão falar que isso é uma besteira, que não dão conta, não levam em conta isso, né? Mas isso é muito importante, porque essa energia eletrostática ou essa eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos como memória, como processador, como placa de vídeo, como HD, tá certo? Então, qualquer componente eletrônico desse que é sensível à descarga eletrostática pode ser danificado na hora que for manuseado incorretamente, tá bom? Então, nós temos que ter muito cuidado com esses equipamentos, ou esses componentes eletrônicos, tá certo? Então, quando você for trabalhar com o componente ou o computador do cliente, você deve primeiro fazer uma descarga da energia estática que está circulando no seu corpo. Ou você pode utilizar materiais para prevenir essa energia eletrostática ou essa eletricidade estática. Então aqui na nossa bancada, nós utilizamos, por exemplo, a nossa bancada protegida com uma manta antiestática. Então você protege a sua bancada da eletricidade estática com a manta antiestática. Nós utilizamos aqui também
como proteção a pulseira antiestática. Tá? Então o técnico coloca essa pulseira antiestática e a energia que está armazenada no seu corpo e que pode ser prejudicial ao computador do cliente, pode queimar os componentes eletrônicos, vão estar protegidos porque eu estou usando a pulseira antiestática e a energia eletrostática ou a eletricidade estática vai fluir quando eu ligar a minha garra numa parte metálica que esteja aterrada. Tá? Então eu tenho que ligar numa parte metálica ou um componente, um material condutor que esteja aterrado. Então a energia estática vai sair do meu corpo, vai circular e vai fluir para o terra, né? Vai ser descarregado, tá certo? Então, usando aqui a pulseira antiestática. Eu posso usar também uma calcanheira antiestática, tá bom? E vai surtir o mesmo efeito. E sempre que possível, eu utilizo luvas descartáveis. Então a luva descartável vai também proteger os meus componentes eletrônicos de eletricidade estática. Então, sempre que possível, eu devo utilizar a luva descartável, né? Para proteger os meus componentes eletrônicos. Tá certo? Então, tenham cuidado com isso, porque se você pegar uma memória sem essas proteções, né? Se você pegar uma memória dessa forma aqui, é a forma errada. Você está pegando aqui nos contatos da memória ou nos chips da memória, sem a proteção antiestática, você pode queimar esse componente, ou você pode queimar um processador, ou você pode queimar uma placa de vídeo, ou você pode queimar um HD, ou você pode queimar uma placa-mãe, ó. Tá bom? Você pode queimar uma placa-mãe. Então, quando você manuseia a placa-mãe dessa forma, sem ter a luva, sem usar a pulseira antiestática, sem usar a manta antiestática, você pode danificar a sua placa-mãe ou a placa-mãe do cliente. Não vai queimar de imediato. Isso aí vai acontecer com o tempo, né? Vai acontecer, não é de uma hora para outra, mas esses danos, eles vão diminuindo a vida útil dos componentes eletrônicos. Por isso que o fabricante, ó, sempre coloca a placa-mãe dentro de uma proteção antiestática. Então, esse plástico aqui, ele é uma proteção antiestática. Ah, esse símbolo aqui, ó, ele é reciclável e ele faz a proteção de componentes eletrônicos quanto à descarga de energia estática, né, da eletricidade estática. Então a placa-mãe tem que estar sempre acondicionada nesses plásticos de proteção. E o HD tem que estar sempre acondicionado nesse estojo que também é antiestático, ok? Ou antiestática. Então, você tem que ter muito cuidado com relação a essa eletricidade estática. E sempre que possível, você tome os cuidados com os componentes eletrônicos. Jamais toque aqui nos contatos. Você tem que segurar a memória desta forma, tá bom? Você tem que segurar a placa de vídeo desta forma. Não toque nos contatos ou nos componentes eletrônicos. Você tem que tocar o processador desta forma. Não toque nos seus componentes eletrônicos. Se você não dispõe nem do jaleco antiestática que eu estou utilizando aqui, tá? E nem da luva
ou da pulseira, ou da calcanheira, tá? Que eu estou usando aqui a luva antiestática, a pulseira antiestática, o jaleco antiestática e estou usando aqui a minha manta, né? Vou mostrar para você aqui, ó. Estou usando a minha manta antiestática protegendo a minha bancada. Se você não dispõe disso, você tem que sempre ter o cuidado de fazer a sua descarga. Então eu vou tirar o meu computador da tomada, só enquanto eu abro aqui. Então eu vou remover os parafusos. Vamos desligar aqui o nosso estabilizador. Então, tudo para proteger contra choque. Eu vou tirar aqui a minha tampa do gabinete. E sempre que eu estiver trabalhando com o computador do cliente e eu não dispor de materiais antiestática, eu faço a minha descarga da energia estática. Então eu utilizo a fonte do computador. Então o meu computador, para eu fazer a descarga da energia estática que está no meu corpo, eu devo ligar a tomada da minha CPU no estabilizador, mantenho o computador desligado e também mantenho o meu estabilizador desligado. E agora eu encosto na parte metálica do computador. Então eu encosto na fonte do meu computador e na parte metálica do computador. Tá? Aqui eu estou fazendo com as luvas, mas você vai fazer aí sem luva, né? Então você não dispõe de luva. Então você, ó, toca na parte metálica e mantém essa posição pelo menos uns 2, 3 minutos, até que a sua energia eletrostática ou a eletricidade estática que está circulando no seu corpo flua para o estabilizador e do estabilizador vá para o terra, tá? E aí você estará desenergizado, tá certo? Isso você deve fazer a cada 10, 15 minutos, porque ao você se movimentar, você está tendo atrito com o ar e está produzindo eletricidade estática a todo instante. Então, sempre você tem que fazer uma descarga. O computador deve estar desligado, deve estar conectado com o seu cabo de força no estabilizador ou no filtro de linha que esteja ligado na tomada também, desligado, né? Esteja conectado, para que essa eletricidade estática flua normalmente e vá para o terra. Tá ok? Então dessa forma você está fazendo a proteção com relação à energia eletrostática. Você está protegendo o computador do cliente, os componentes eletrônicos de eletricidade estática. Ok, obrigado por terem assistido a nossa aula. Esperamos você na próxima aula do curso de manutenção de computadores e notebooks. Um forte abraço.